O que é o autismo? Assim, por que surge a criança com autismo? Certo. Importante é falar o que é o autismo em si, né? Que ele é um Uhum. comprometimento, né? Uma desordem neurológica, né? Que a criança nasce e se apresenta nos primeiros anos de vida de uma criança, né? E Uhum. acompanha a criança, né? Em sua Uhum. trajetória toda de vida. E ele tem pilares que são aqueles que, segundo o DSM-5, né? Uhum. Nos ajuda a identificar clinicamente, por exemplo, o que é o autismo em si, né? Quem é o autista, né? É um Uhum. indivíduo que ele tem um comprometimento que pode ser pequeno, médio ou maior e mais grave, no Avançado. sentido da comunicação, né? Uhum. Que tem que ser permanente, persistente na comunicação, na socialização, né? E quando eu estou falando de socialização, estou falando de reciprocidade, de troca de turno, de capacidade de entender o outro, né? De se comunicar, de se fazer entender. Então, está tudo muito junto e embolado, comunicação e socialização, tá? E eu Uhum. também estou falando de interesse restrito, né? Pessoas que têm algumas manias, a gente chama de manias, mas assim, no senso comum, né? Porque mania para a gente Uhum. aqui na nossa área é outra coisa, né? Mas interesses muito repetitivos. Então, essas pessoas, elas nascem assim. Então, a causa é o nascimento, né, de um cérebro que Uhum. funciona de forma diferente. Não é que ele é Uhum. incapaz, ele é um cérebro que funciona com conexões, né? Quando a gente está falando de sinapses, de forma Uhum. diferente. Tá? Aí tem fatores de risco, que são aqueles que, por exemplo, tem mais meninos do que meninas, tem uma Uhum. possibilidade tem uma herança genética, tem fatores de risco, que são aqueles chamados fatores da mãe, inflamatórios na gestação, né? Mas Uhum. ainda nunca ninguém conseguiu comprovar, de fato, o que é a causa, né? Uhum. Assim, Desse na transtorno reta, do desenvolvimento. não, ninguém consegue comprovar ainda, né? O autista não tem convívio social, então ele não convive com outras crianças, ele se isola, ele não olha no olho, ele não gosta de pessoas, você coloca ele na escolinha, ele vai ficar sempre no canto. Então, assim, é sempre assim ou não é sempre assim, e isso já. Pergunta é ótima também, é muito boa. Aham. Assim, a via de regra, o autista, ele não consegue se relacionar da mesma forma. Não Uhum. significa que ele não queira. O Uhum. isolamento no autismo muitas vezes acontece como fuga e esquiva, por exemplo, de uma situação aversiva. Vamos supor, tá todo mundo gritando dentro da sala. O autista ele quer brincar, ele não sabe como, muitas vezes. O que ele faz? Ele vai Uhum. para o canto da sala, por quê? Porque ele quer se esquivar de uma situação que para ele é aversiva. Uhum. Né? Então ele faz o quê? Daí ele começa a fazer a autorregulação, faz o balancinho, ou fica pulando, ou fica correndo, ou começa a fazer giro. Por quê? Porque ele precisa de uma autorregulação. Então, quando a gente Uhum. fala de uma socialização um para um, você vai ver que todo autista gosta de brincar. Se Uhum. tiver uma criança autista e outra criança autista, então nem se fala, eles vão se adorar. Uhum. Agora, se você pegar uma criança, jogar ela no meio de 30 crianças, achar que ela vai conseguir lidar com isso da mesma forma, ela precisa de uma mediação, porque ela não sabe Uhum. muitas vezes o limite, ela não tem o mesmo interesse, né? Uhum. Então, por exemplo, todo mundo está brincando de uma coisa, ela tem um interesse mais restrito. Não é que Uhum. ela não quer socializar, mas ela tem uma dificuldade porque ela não sabe convidar muitas vezes, ou ela não tem aquele jogo de cintura, sabe? O autismo desaparece, ele some, ele cura, porque é uma das Nossa, coisas que a gente vê também, assim, ele tinha o diagnóstico e hoje ele não tem mais, hoje ele curou. Então, assim, não. como que eu explico isso? Não, se a gente está falando de uma desordem neurológica mesmo, se é um cérebro que nasceu diferente, né? Faz conexões diferentes, então o que pode acontecer? Uma criança que começa a ter a terapia que merece, começa a ter intervenção, orientação de pais, se ela teve toda uma intervenção e melhorou, não significa que ela saiu do espectro. Bebê prematuro, se ele tem maior chance de desenvolver autismo. Tem.
bebês prematuros, bebês que não estão... Porque tudo depende da questão da neuroplasticidade, né? Então, assim, Uhum. bebês que nascem antes do tempo, mamães que tiveram infecções na gravidez, ou que foram muito expostas a agentes químicos também, né? Mamães que tiveram que tomar antibióticos, crianças que tiveram otites de repetição também foram muito expostas à medicação. Essas crianças todas têm mais chance, elas entram num grupo de risco muito maior.